América Viva. On the Road, conversando sobre história vivida, lugares especiais e a vida real. Olá, meu nome é Tom Noga, sou repórter, cineasta, aventureiro. Neste podcast, conto histórias das minhas viagens ou converso com um convidado sobre a vida, a cultura e o mundo. Às vezes, lugares distantes, às vezes, bem aqui ao nosso redor. A minha convidada de hoje é a Maria, uma brasileira. Ela tem um canal no YouTube. Ela é uma coach? Pode escrever você assim como coach? Não. Eu não me sinto uma coach. Eu represento uma grande parte das mulheres brasileiras, mas não como coach. Em qual sentido você representa a maioria das brasileiras? Eu represento porque hoje eu tenho voz para representar essas mulheres que sonham, mulheres humildes, mulheres com várias histórias diferentes. Muitas mulheres que buscam sobreviver, buscam viver, elas têm sonho e elas querem ter uma renda. Porém, muitas delas não tiveram oportunidade de estudar, por exemplo. A origem do seu canal, você me contou, foi dar dicas para mulheres que moravam e trabalhavam em São Paulo. Como conciliar a vida pessoal e o trabalho em uma cidade tão haitiana? Para mim não foi difícil, porque era uma vida em São Paulo, é uma metrópolis corrida, e eu sempre falo que ela não dorme 24 horas, então eu trabalhava muito, mas eu também me divertia. Depois do trabalho você pode encontrar amigos, você pode beber alguma coisa, ou final de semana se reunir com as amigas, ou se você gosta das noites, você também pode. Então eu sempre trabalhei, mas eu tinha vida social também. O nosso tema hoje é São Paulo mesmo, com uma população de mais ou menos 12 milhões como cidade e 22 como área metropolitana, a maior cidade do hemisfério oeste. Eu morava lá, mas só pouco tempo, pelo menos comparado com você. Quantos anos você morava lá? Eu morei em São Paulo 23 anos, que é metade da minha vida, praticamente. Quando estive em São Paulo pela primeira vez, fiquei chocado pela dimensão da cidade. Posando lá do avião, vi um mar de arranha-céus. Conhecia Nova York na época e a cidade do México, mas São Paulo era outra dimensão. Como era a sua primeira impressão quando chegou lá? A minha primeira impressão não foi diferente da sua, mas eu acredito que me causou mais impacto, porque eu vim de uma cidade pequena, eu nasci no interior e a referência de cidade para mim era Senhor do Bonfim, que é uma cidade baiana, com mais ou menos 80 mil habitantes. E quando eu cheguei em São Paulo, foi como se eu tivesse chegado no céu para mim. Porque eu sonhava com aquilo, então era deslumbrante. Tudo para mim era incrível. Os carros, as pessoas, o movimento da cidade, os prédios, porque na minha cidade, por exemplo, eu nunca tinha visto um prédio com mais de 5 andares. Então, quando eu vi 10, 20 a perder de vista, foi para mim, era como se eu vivesse em um sonho. Um dos meus amigos lá é do interior do São Paulo. Ele me contou como foi quando ele chegou na cidade pela primeira vez, como criança. Com uma tia ou um tio, não lembro exatamente. Uma frase dele tem ficado comigo. Tinha bonde? Infelizmente, na minha época, não alcancei os bondinhos, mas seria um sonho também. Eu escutei histórias. Quais? Sobre os bondinhos, como era tranquila, como era linda, eu escutei histórias também de corte, assim, os rapazes se vestiam para encontrar as moças no centro de São Paulo, eles iam de bondinho, então ficou só nas lembranças de quem me contou. Mas pelo menos já tinha metrô. Que foi outra coisa muito assustadora para mim, porque o transporte que eu tinha pegado na minha vida era um ônibus e um pau de arara também.
para quem é bem do interior. Mas em São Paulo eu conheci os metrôs, trem, e foi assim, impactante para mim. Por que você se mudou para São Paulo naquela época? Porque eu fui uma criança que nasci no interior, literalmente na roça, mas eu nunca fui feliz lá. Meus pensamentos de criança, minhas lembranças, meu sonho é ser adulto e conhecer o mundo. Não sei por que eu tinha esse sentimento. E quando eu fui para Senhor do Bonfim, que para mim era incrível, 80 mil pessoas, logo ficou pequena. E para mim, mundo, na minha cabeça, a minha referência que eu conhecia era São Paulo. E para lá eu fui atrás dos meus sonhos. Você falou que sonhava de ir lá como adulta, de encontrar o mundo como adulta, mas você já foi a São Paulo como teenager. Exatamente, eu fui para São Paulo com 14 anos, mas eu já era sonhadora. Com 10 anos eu já sonhava em ser adulta. Meu sonho era ser adulta, meu sonho era crescer, não era brincar, não era ter brinquedo, era crescer, ser adulta, conhecer o mundo e ter meu próprio dinheiro. Então, com 14 anos, eu já tinha muita responsabilidade, que é diferente da geração de hoje. Eu tinha 14, com a cabeça muito ingênua, inocente da menina da roça, mas os pensamentos voavam longe e eu também tinha muita responsabilidade. O que era o encanto da cidade para você? No início, quando chegou lá, os primeiros dias, as primeiras semanas e os primeiros meses? O encanto era tudo, porque tudo tinha uma dimensão muito grande. As ruas, para mim, era tudo lindo, era limpo, era largos, tinha árvores, tinha o metrô também que me encantava, as pessoas, as possibilidades de sonho que eu tinha, de estudar, as noites, embora eu era criança, 14 anos, mas eu sabia que lá tinha tudo que eu poderia imaginar, por exemplo, um cinema que eu não conhecia. Então, tudo para mim me encantava, era como se eu vivesse em um conto de fadas. A minha primeira vez em São Paulo era mais ou menos quando você mudou para lá. Eu lembro muitos moleques da rua, sobretudo na Praça da Sé, e barracas improvisadas em muitos espaços verdes. Você lembra isso também? Sim, não exatamente assim, do jeito que você conheceu, mas infelizmente São Paulo, por ser uma metrópole muito grande, e ela é uma cidade que ela acolhe não só os brasileiros, como muitas pessoas de outras cidadanias, ou, por exemplo, nordestinos, como o meu caso, que vai lá com esperança de trabalhar, chegam lá, não conseguem trabalho, ficam na rua, então eles viram moradores de rua. Tem as pessoas que vieram de outros países também, atrás de um futuro melhor, e não acharam e ficam lá na rua. Tem os andarilhos, pessoas que usam droga ou pessoas que tiveram por algum motivo suas famílias destruídas ou problemas de saúde, enfim, mentais. E infelizmente na Praça da Sé, por ser o centro, que é um lugar belíssimo, mas porém ele fica feio, fedido, sujo, poluído, e dá um pouco de medo porque não por conta das pessoas do bem, mas por conta das pessoas que aproveitam aquela situação ou aproveitam porque o centro é cheio praticamente 24 horas, então você acha pessoas lá para pequenos e grandes furtos e usuários de drogas, então fica feio e ainda existe isso, lamentavelmente, em São Paulo. Eu lembro uma coisa que percebi em Nova York, quando estive lá pela primeira vez, e também anos mais tarde em São Paulo. A minha expectativa foi que a cidade era muito sexy, como você falou, uma cidade que nunca dorme, com pessoas vistas de lindo, saindo a lugares emblemáticas, vivendo uma vida quase de cinema. E de fato não encontrei isso não, nem em Nova York, nem em São Paulo. Percebi todo um pouco descuidado, a vida da gente muito corrida, sem graça, mais uma luta cotidiana, a antítese de ser sexy. Assim que eu cheguei em São Paulo, foi o maior impacto para mim, foi isso. Porque como eu vim de uma cidade pequena, as pessoas lá eu tinha a impressão que elas eram mais felizes, todo mundo se conhecia e sorriam mais, bom dia, boa tarde, o básico ali da educação. E lá em São Paulo é uma cidade conhecida como uma cidade fria. E infelizmente, como eu vivi lá há 23 anos, eu também
peguei um pouco dessa frieza. Por quê? Por ser uma metrópole muito grande, as pessoas trabalham como ratos, a maioria, desculpa, tipo assim, no sentido que tá correndo atrás do vento e sai cedo das suas casas e voltam à noite. Então elas pegam transporte, em sua maioria, a maioria mora muito longe, então você fica 3 horas, 4 horas para chegar em casa. Então tudo aquilo te causa um estresse muito grande, e aí você vai perdendo o brilho, você vai perdendo a educação, você tem medo de todo mundo. Eu, por exemplo, tinha medo de todo mundo. Chegou um ponto que uma pessoa estranha me dava bom dia e eu não respondia. E dentro de mim eu falava, eu te conheço? Então, eu acredito que é por conta disso. É uma cidade muito grande e tem vários fatores, violência também. E aí as pessoas vão ficando frias, contraídas. Foi assaltada uma vez? Se eu não me engano, umas 3 vezes que eu fui assaltada. Isso é estranho para mim como europeu. Eu ando nas ruas sem medo. Claro que tem bairros mais feios aqui também, mas não tem essa vida de perigo em cada momento. Diferente do América do Sul em geral e sobretudo do Brasil. Como é a sensação de ser assaltado? Eu acredito que por isso também um pouco da frieza em São Paulo, porque todos vivem com medo, ninguém confia em ninguém, todos estão assustados, correndo e cuidando das suas vidas. E eu fui assaltada, infelizmente, 3 vezes e foi muito traumatizante, porque do nada você tá... E eu fui assaltada a última vez, 7 horas da noite, a 300 metros de entrar na minha casa, um casal normal na rua, que você pensa que é um casal de namorados, e eles me assaltaram, eu e 3 tias minhas juntos, com arma, e foi terrível aquele dia. Antes que ele falou, passa tudo, me pediu minhas coisas, eu já dei tudo, fiquei quieta, e só uma tia minha que teve outra reação, ela gritou e disse que não ia dar as coisas dela, e ficou um tempo ali, sei lá, me pareceu muito tempo, mas eu acredito que 1 minuto ali ela ficou resistindo, mas graças a Deus eles levaram tudo, mas nos deixaram com vida. Eu fiz uma entrevista com a escritora Ana Paula Maia, que escreveu um livro sobre o Rio de Janeiro. Ela é carioca e ela me contou uma história como a sua. Foi assaltado a poucos metros da casa dela, em Botafogo, se não me engano. Depois ela fugiu de Rio, não podia mais viver lá. Para mim não foi diferente. Quando eu cheguei em São Paulo, como eu falei, eu era apaixonada, menina jovem também, sonhadora, e mais ou menos uns 15 anos eu fiquei completamente apaixonada por São Paulo. E conforme o tempo foi passando, eu fui vivendo muitas experiências lá, experiências não tão boas, e eu fui me desapaixonando e ficando estressada. Eu não queria mais saber de São Paulo, aí a violência cresceu, assalto e tudo isso. E isso também me fez colocar um ponto final lá na minha história em São Paulo. Mas lembrando que São Paulo, ele não tem só coisas ruins. Eu sempre falo que São Paulo são mundos à parte, cidades dentro de cidades na própria São Paulo, porque ele é muito dividido por classe social. Então você vai ter zonas muito pobres, mas muito pobre, que é assim, parece que não é real o que as pessoas vivem. Por exemplo, tem muita gente lá que vive em cima dos rios assim poluídos, esgoto, morando em casinhas de madeira, papelão, muito triste, criança, tudo. Mas tem também o lado muito rico de São Paulo. Então, hoje eu voltaria para São Paulo se eu fosse muito, muito rica. E São Paulo é bom para quem tem muito dinheiro, porque se você tem dinheiro, você pode ter qualidade de vida e segurança. Eu me lembro de uma entrevista que fiz com a diretora estadunidense Susan Seidelman. Ela fez alguns filmes sobre Nova York na década dos 80 e também o piloto da série Sex and the City. Ela disse que Nova York é soul para quem é jovem ou rico. Isso vale para São Paulo também? Eu acredito exatamente isso. São Paulo é para quem é jovem, para quem tem sonho, para quem tem garra, para quem tem organização mental e ele sabe o que quer. Se você não é rico, não é milionário, São Paulo é bom para você crescer. Mas aí você tem que ter muita cabeça para não desviar para os caminhos muito fáceis, de dinheiro fácil que tem lá, droga e tudo mais.
e você focar, trabalhar, juntar uma grana, fazer sua vida e sair dali. Ou a parte rica, milionária de São Paulo, também funciona muito bem. Me lembro também quando eu morava lá, no Copan, de fato, encontrei um empresário que vendia aparelhos médicos. Tinha o escritório em frente ao Copan, poucos minutos a pé, e morava em uma cobertura com uma vista espetacular de toda São Paulo. Eu achei um estilo de vida muito urbano, muito lindo, mas também num prédio que funciona mais que um bairro, com esse bar no Copan, a Floresta, com restaurantes. Como era o bairro onde você morava? A maioria da minha vida em São Paulo eu morei na Zona Norte, Vila Maria, que é um bairro ali considerado classe média. Era bem seguro, limpo, ruas largas, confortável. Era um bairro bom, mas já morei também em periferias, bem longe, assim, com outra realidade, que parece que você está fora de outro mundo, você não está em São Paulo. Como eu falei, São Paulo são várias cidades, vários núcleos dentro de São Paulo. Mas, como todo bairro ou cidade periférica, exatamente, dentro dos bairros ou ali daquelas núcleos de cidade também tem suas leis. E quanto mais o bairro ele é mais afastado, periférico, pobre, as comunidades ali que usam, os donos ali, como eles falam, os donos da boca no ditado popular brasileiro, eles mandam e ditam as regras, e realmente quem mora ali tem que obedecer aquelas regras, e uma das é ser cego, surdo e mudo. Então, o que você vê de errado, com as pessoas, digamos assim, que não é do bem, você não, se alguém te perguntar, você não viu, você não fala e você não escutou. Aí você segue sua vida, normalmente não vai acontecer nada. Pelo contrário, eles vão cuidar de você, mas você tem que ser cego, surdo e mudo. Os moradores gostam disso? Ninguém gosta. É um pesadelo, é feio. Eu só morei nesse tipo de lugar porque eu fui obrigada na época. Eu não tinha outra escolha e acredito que as pessoas de lá, porque aí você não tem qualidade de vida. Para as crianças é terrível uma mãe sair para trabalhar e deixar seus filhos sozinho, ou ir para a escola sozinho, ou deixar em uma creche. Lá você não tem muitas oportunidades e tem também a influência má. E os pais vão para muito longe, 3 horas, 2 horas, 4 horas para ir, mais 4 para voltar. Ou seja, os pais chegam em casa, acham seus filhos dormindo. Na maioria das vezes eles saem e os filhos também estão dormindo. Então é difícil a vida para a família do bem. Quero compartilhar uma impressão pessoal com você. Como eu disse, a primeira vez que fui a São Paulo foi mais ou menos na mesma época em que você esteve lá. Nos anos seguintes, voltei ao Brasil com frequência. Não todos os anos, mas várias vezes. E a minha impressão era a de que, especialmente nos anos pós-milênio, as coisas estavam melhorando muito. Havia menos pobreza, pelo menos a pobreza visível. Menos violência, mais ordem. Era assim que você percebia São Paulo naquela época? Aquela época, para mim, eu acredito que essa minha geração, ela pegou uma época muito boa, que realmente quando eu cheguei em São Paulo eu não tinha medo de violência, não era tão comum como hoje, mas claro, eu me assustava com o tamanho da cidade, mas ela não era tão violenta e eu acredito que as coisas estavam melhorando. Mas com o passar do tempo, eu acho que decaiu muito. A violência chegou, a pobreza chegou, a desigualdade, as jovens, muitas jovenzinhas, infelizmente, são mães muito jovens, e ali elas ficam mães solteiras, e aí vira o ciclo da pobreza. Eu concordo totalmente com você, porque ao longo da década de 2010, eu estive ali muitas vezes. Não foi apenas 1 ou 2 vezes. Há mais gente morando na rua? Sim, a pobreza voltou. Existe essa sensação, algo que você nem sempre vê claramente, mas sente. Você passa por certos lugares, por algumas praças e pensa: ok, vamos dar uma volta por aqui? Não. Isso piorou muito ao longo da última década. Eu estive lá no ano passado também e, em geral, a impressão é a mesma, cada vez pior. Na minha época,
como eu vim do interior, e a maioria das pessoas que eu conheciam, nós como crianças éramos obrigados a ajudar os pais em suas tarefas, trabalhar, ir para a escola trabalhar. Então o jovem daquela época tinha responsabilidade, que é diferente dos jovens de hoje, claro que não é tudo, mas a maioria hoje do jovem da periferia, ele não quer mais trabalhar, ele não quer responsabilidade, ele quer o dinheiro fácil, o crime chegou, as redes sociais também chegaram e eu acredito que não ajuda muito, porque infelizmente eles não usam a rede social para estudar, uma coisa mais educativa, é muito na onda de passatempo, de umas músicas que não leva a nada, enfim. Então, o jovem de hoje, infelizmente, ele não tem responsabilidade. Eu prefiro a minha geração, porque com 14, 15, 16 para cima, eu já trabalhava e sustentava e pagava minhas contas, e hoje eu tenho responsabilidade. E muitos jovens hoje, de 26, 25, 30, não tem responsabilidade, ainda mora na casa dos pais, enfim. Então, isso eu acho que tem tudo a ver. Mas talvez isso também tenha a ver com as oportunidades nas grandes cidades e com o fato de que esse modelo não se espalha automaticamente como exemplo. É muito comum chamar um irmão, um parente, alguém próximo, mas isso não fecha as contas. Uma grande porcentagem dos jovens acaba ficando na casa dos pais, porque simplesmente não consegue pagar uma casa, um apartamento ou um condomínio. Isso também acontece em cidades como São Paulo. Pode, mas eu tô falando mesmo é de responsabilidade, porque um jovem hoje, ele pode sim morar com o pai e com a mãe, é nossa cultura do Brasil, eu não vejo, não, o mal não tá aí, mas na minha visão, o mal, ele tá na falta de responsabilidade, dele não querer ali um trabalho, não pensar em construir uma família, ele não pensa mais hoje em trabalhar e ser o provedor da casa, por exemplo. Então é sobre isso. Falamos muito sobre o lado negativo de São Paulo, talvez até mais do que deveríamos, mas São Paulo continua sendo uma cidade fascinante, ainda assim ou não? Sim, muito. Então, pensando em alguém que quer visitar São Paulo, você poderia dar algumas dicas de onde pernoitar e o que é imperdível ver na cidade? Para mim, São Paulo, imperdível é a culinária, porque por ser uma metrópole internacional e também tem muita cultura misturada do nosso próprio Brasil, então a comida, as boas comidas de boteco, o Mercadão de São Paulo para você visitar, os pastel de feira, para mim é imperdível. E lá, como eu falei, se você tem dinheiro, São Paulo é um dos melhores, eu não conheço o mundo inteiro, mas para mim, eu acredito que é um dos melhores lugares do mundo, porque lá você tem tudo que você imaginar, do luxo ao simples, da comida básica a mais internacional. Então, se você tem dinheiro, e geralmente um turista, ele se preparou, ou uma pessoa aqui da Europa, por exemplo, ela vai assim se encantar com as cores, com as comidas, com os cheiros, com a alegria do brasileiro, hospitalidade. Então, o brasileiro, eles são pessoas, não é porque eu sou brasileira, mas assim, encantadoras. E para mim a comida de São Paulo, e você tá em uma cidade que 24 horas, literalmente, você pode fazer qualquer coisa, comer, e ouvir uma música boa, e dançar para quem é jovem, muitos restaurantes, lugares legais, o próprio Parque do Ibirapuera também é maravilhoso, lá você também acha boa comida. Você pode pegar uma bicicleta e pedalar, você pode fazer um piquenique. Então, São Paulo é realmente encantador e tem muita coisa boa. Chegamos ao fim do podcast. Muito obrigado pela sua visita, Maria. Foi um prazer. E para vocês, meus ouvintes, se estiverem ouvindo este podcast pelo YouTube, os links estão aqui embaixo para os meus outros podcasts. Se estiverem ouvindo pelo Spotify, os links estão na descrição. Muito obrigado por ficarem comigo. Até a próxima. Tchau, o seu Tom Noga.